Olá, eu sou o Luke. Bem-vindos ao canal Minuto Terror. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente de qual lugar do Brasil você é. Boa noite, Luke. Já dividi com vocês 2 casos sobre a cruz que estava fincada no vilarejo em Açailândia, no Maranhão. Hoje vou contar mais 2 histórias tão assustadoras quanto, e uma delas, inclusive, aconteceu comigo. E digo sem exagero, nunca fiquei tão assustado na minha vida. Mas a primeira história que vou contar é a do seu José Hilário. Na época, ele tinha uns 50 anos. Era um homem trabalhador, desses que nunca fugiam de serviço por mais pesado que fosse. Eu digo isso porque eu mesmo já ajudei ele a carregar e descarregar a carroça de areia durante 3 dias, numa obra da construção da igrejinha do vilarejo. A gente juntava a areia na beira do rio e depois subia com a carroça por uma estrada que ficava mais ou menos a meio quilômetro da estrada principal, perto da ponte. Não era um serviço fácil, pelo contrário. Eu sofri naqueles 3 dias. O sol castigava, a estrada era ruim e a carroça vinha pesada demais. Mas o seu Hilário era daqueles homens justos. Quando terminou o serviço, me pagou muito bem, sem discussão, sem enrolação. E por isso eu sempre tive consideração por ele. Mais ou menos uns 3 meses depois, eu vi ele na porta da casa dele, ao lado de 1 litro de cachaça, bebendo sozinho e escutando o radinho de pilha. Dei boa noite, mas ele não respondeu. Parecia longe, pensativo, como se estivesse com a cabeça noutro mundo. Dei um segundo boa noite e chamei pelo nome dele. Seu Hilário, como o senhor está? Aí ele voltou a si. Deu um sorriso estranho e me cumprimentou. Perguntei se estava tudo bem, e ele, sem pestanejar, respondeu que não. Aquilo me deixou intrigado, porque embora fosse um homem mais calado, ele nunca ficava com aquele rosto perturbado. Pelo contrário, era sempre de semblante tranquilo, até sorridente. Eu me sentei ao lado dele e perguntei o que tinha acontecido. Pensei até que ele tivesse perdido algum parente próximo, mas o que ele me contou foi perturbador de um jeito diferente. Então ele disse: "Eu vim da fazenda do seu Armino ontem à noite. Já passava das 11 horas. Tinha ficado para jantar por lá depois de descarregar a carroça de tijolo. Ele me ofereceu um prato quente e depois insistiu para eu dormir na fazenda mesmo, porque era tarde e o caminho de volta podia ser perigoso. Mas eu não quis. Resolvi voltar ontem mesmo para dormir na minha cama, no meu canto. Só que no meio do caminho, quando fui chegando perto da ponte e da cruz, comecei a escutar um assobio. Ele fez uma pausa comprida antes de continuar. Pensei que fosse alguém na estrada. Podia ser um dos filhos do Augusto que gosta de caçar e pescar à noite. Talvez algum vizinho voltando tarde do outro lado. Mas aquele assobio era estranho. Era fino, comprido e vinha me acompanhando. Eu assobiei de volta só para ver se era gente mesmo. Aí o assobio respondeu exatamente igual ao meu. Exatamente igual. Na hora, eu senti um arrepio na espinha. Como podia ser exatamente igual? Mas não era só isso. Quando parei a carroça, o assobio também parou. Quando eu mexia o cavalo, ele vinha de novo, mais perto. Eu achei que podia ser brincadeira de algum rapaz escondido no mato, mas então ouvi passos. Passos bem lentos, atrás de mim. Só que eu olhava e não via ninguém. Nem no caminho, nem perto da cruz, nem do lado da ponte. Aí comecei a ouvir outra coisa. Um choro baixinho, triste, como se fosse uma criança doente. Nesse momento fiquei assustado demais. Aquele choro não vinha de um lugar certo. Parecia vir do mato, da água e até da cruz ao mesmo tempo. Ele passou a mão na testa, como se ainda estivesse vendo aquilo.
Rapaz, a gente escuta cada coisa estranha sobre aquela ponte e aquela cruz, mas não acredita. Eu mesmo sempre achei que fosse invenção do povo. Depois de tudo o que passei ontem, não quero nem saber mais de atravessar aquele lugar amaldiçoado à noite. Naquele dia, eu saí dali com a alma gelada, porque o jeito que ele contou não parecia invenção. E o mais estranho é que depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Continuou trabalhando, continuou sendo homem de respeito, mas perto da cruz diziam que mudava de conversa, abaixava a voz e olhava para a estrada como se ainda esperasse ouvir aquilo de novo. Logo, todo mundo ficou sabendo da história do seu Hilário. Muitos já acreditavam nas coisas estranhas que aconteciam por lá, e muitos outros passaram a acreditar, porque a palavra daquele homem valia muito. Mesmo assim, ainda não tinham fim os assombros daquela cruz. Depois de contar os casos que aconteceram com meu tio, com meu amigo e com tanta gente que passou perto daquela cruz, por fim chegou a hora de eu contar a história que aconteceu comigo. E digo uma coisa a vocês, de tudo o que eu vi e vivi naquele vilarejo, foi essa a vez em que eu senti o medo de um jeito muito intenso, daquele jeito que a pessoa nunca mais esquece. Eu tinha 19 anos naquela época e já não era mais só o menino que o povo chamava de motoboy. Ainda me conheciam pelo apelido, é verdade, mas eu já trabalhava mais, ajudava meu pai em casa e começava a olhar a vida de outro jeito. E foi justamente nesse tempo que eu me interessei de verdade por uma moça chamada Rosa. Eu já conhecia a Rosa de vista desde a adolescência. No começo era só aquelas olhadas de longe, coisa de rapaz tímido, porque ela era bonita demais e eu mal tinha coragem de puxar assunto. O tempo foi passando e ela começou a trabalhar numa lojinha de roupas do outro lado da vila, perto da rua que descia para a ponte. Eu arranjava qualquer desculpa para passar por lá. Às vezes dizia que ia ver preço de camisa, às vezes dizia que estava procurando presente para minha mãe, mas na verdade eu só queria ver a Rosa sorrir e falar comigo. Ela tinha um jeito calmo, falava baixo e quando ria parecia que o rosto todo clareava. Depois de um tempo fui criando coragem. Passava mais vezes na loja, puxava conversa, perguntava como estava e ela sempre me tratava bem. Naquela semana eu estava animado porque finalmente tinha combinado de me encontrar com ela mais à vontade, já de noite, depois que ela saísse da loja e terminasse umas coisas na casa de uma tia. Não era namoro ainda, mas no meu coração já era quase isso. Era Quinta-feira Santa. Se eu soubesse o que ia encontrar na volta, talvez nem tivesse saído de casa. Nos vimos, conversamos um bocado, busquei ela na casa da tia e a levei para a casa dela. Ficamos sentados numa calçada de barro ao lado da casa dela e eu estava muito feliz, como há muito tempo não ficava. Já era por volta de 10h30 da noite, quando nos despedimos e peguei minha bicicleta para voltar. A vila estava mais silenciosa do que o normal. Na Semana Santa, principalmente à noite, o povo antigo evitava certas andanças, mas eu estava tão distraído pensando na Rosa que nem dei muita importância. Quando fui me aproximando da ponte, ainda de longe, percebi uma movimentação estranha adiante. Primeiro, achei que fosse gente com lamparina. Depois vi que não. Eram luzes, muitas luzes. Luzes pequenas, amareladas, tremendo no escuro como se fossem velas antigas sendo carregadas por uma multidão. Eu ainda estava a uma boa distância da ponte, mas dava para ver aquele movimento avançando devagar. Aquelas luzes iam entrando na ponte e tomando os dois lados da estrada, como se fosse uma procissão inteira vindo na minha direção. Parei a bicicleta na mesma hora. Meu primeiro pensamento foi que podia ser alguma reza, alguma penitência da Semana Santa organizada por gente da igreja. Mas eu participava da igreja e não estava sabendo de nenhuma reza que fosse reunir tanta gente. Resolvi esperar.
Fiquei com um pé no chão e outro no pedal, olhando de longe, tentando entender. Só que bastaram alguns segundos para eu perceber que havia alguma coisa muito errada ali. Então comecei a ouvir os cantos. Não era português. Também não era latim. Pelo menos não daquele latim de missa que às vezes a gente escutava falar. Era uma língua que eu não entendia, cantada num tom arrastado, triste. Parecia mais choro do que uma reza. E junto daqueles cantos vinham outros sons misturados. Tinha choro de homem, choro de mulher. Tinha um lamento comprido, como de quem sofreu muito em vida. E no meio daquilo tudo, eu também ouvia risinhos de criança. Era isso que mais me arrepiava, porque não fazia sentido nenhum. Como podia, numa mesma procissão, existir tanta coisa misturada? Parecia dor, saudade, raiva, medo e alegria, tudo junto. Quanto mais aquela procissão se aproximava, mais meu corpo endurecia. As luzes vinham chegando cada vez mais perto, mas eu não conseguia ver um rosto sequer. Não via olhos, nem boca, nem corpo. Não enxergava ninguém segurando aquelas coisas que pareciam velas. Era como se as chamas andassem sozinhas, embaladas por vozes de outro mundo. Eu tentava forçar a vista, achando que a distância estava me enganando. Mas não. Não havia rosto. Não havia gente. Só as luzes, os cantos e aquela mistura de choro e riso vindo na minha direção. Eu calculei depois que devia estar a uns 300 metros da ponte quando o medo me venceu de vez. Não esperei mais nada. Virei a bicicleta de uma vez e comecei a pedalar de volta com toda a força que tinha nas pernas. E foi nessa hora que as vozes ficaram mais fortes. Muito mais fortes. Como se tivessem acelerado atrás de mim. O choro aumentou. As risadas de criança pareciam mais perto. Os cantos ficaram mais altos, mais apertados dentro da minha cabeça, como se eu estivesse no meio da procissão sem ter saído do lugar. Eu pedalava sem coragem de olhar para trás direito. Quando finalmente criei coragem e virei um pouco o rosto, vi só a estrada escura. Nada mais. Continuei pedalando. De repente, tudo sumiu. Os cantos pararam. O choro parou. As risadas pararam. Foi um silêncio tão repentino que parecia até que eu tinha ficado surdo por um instante. Diminuí a velocidade, olhei de longe para trás ofegante e não vi mais luz nenhuma. Nenhuma só. A ponte estava escura, a estrada vazia, como se nada tivesse passado por ali. Mas eu sabia o que tinha visto, e sabia principalmente o que tinha ouvido. Naquela noite, eu não tive coragem de atravessar a ponte e voltar para casa. Fiquei mesmo na outra parte da vila e fui bater na casa de um amigo meu, já quase sem voz de tanto nervoso. Disse a ele que precisava dormir ali, que depois explicava. Ele achou estranho, mas deixou. Eu deitei num canto da casa dele e passei a noite acordando de susto, com a impressão de ainda ouvir aquele canto esquisito entrando pelos meus ouvidos. Desde esse dia, nunca mais atravessei aquele caminho sozinho à noite. E até hoje, quando chega a Quinta-feira Santa, eu me lembro daquelas luzes descendo sobre a ponte sem mostrar rosto nenhum, como se não fosse gente rezando, como se fosse uma fila de almas procurando passagem. Espero que esses relatos possam contribuir. Boa noite.